noite, a paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver 2 Pedro, a partir do capítulo 2. Mas antes que nada, vamos fazer a nossa oração, pedir ao Espírito Santo para que venha direcionar a cada um de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, nesse momento, Pai, entramos na Tua presença, para que seja o Senhor a manifestar, para que seja o Senhor a ser glorificado, Jesus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço que seja o Senhor a usar como instrumento para a salvação da nossa alma. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, em 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 19, fala assim. Aqui está a falar dos que vai haver tempos onde vai ter falsos profetas, falsos maestros, não? Então, aqui fala assim, prometendo-lhes, aqui se refere aos falsos profetas, não? Prometendo-lhes liberdade, está a dizer que esses falsos profetas prometem ao povo, ok? Então, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então, aqui nós podemos aprender através da palavra de Deus que nós, uma vez que deixamos que um pecado nos vença, ok? Quando deixamos que um pecado nos vença, automaticamente nós somos escravos desse pecado. Porque tudo aquilo, porque assim, a palavra vencedor vem de vencer mais dor. Tudo aquele que venceu alguma coisa na sua vida, seguramente teve que passar por alguma dor, certo? Então, a palavra vencedor vem com vencer mais dor. Então, nós temos que entender que nós, quando deixamos um pecado controlar nossa vida, ao ponto já de não ter domínio próprio sobre esse pecado, nós automaticamente nos tornamos escravos desse pecado. E tem muitas doutrinas que, claro, falam da palavra de Deus como, por exemplo, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar isso, mais o outro. Mas a doutrina principal, a palavra principal que Jesus aqui nos pede para levar a todos os povos é a palavra da salvação da alma. Porque de que vai ter e dizer, sim, vais ter carro, casa, isso, mais o outro, mas não falar ao povo sobre a salvação. Então, por isso ele está a falar aqui que eles prometiam liberdade para o povo, mas sendo eles mesmos servos da corrupção. Então, nós sabemos que se estamos num mundo de corrupção, num mundo de injustiça, num mundo de mentira, é impossível ter liberdade, porque a liberdade verdadeira só há onde há o Espírito Santo. Porque onde há o Espírito de Deus, aí tem que haver liberdade. Mas como se pode haver liberdade onde não há o Espírito de Deus? Porque Deus, no seu trono, é bondade, fidelidade, justiça, certo? Então, nós temos que entender que a partir do momento que há corrupção, Deus não está. E se Deus não está, não há liberdade. Então, o mundo faz, da palavra de Deus, como, por exemplo, que as pessoas vão ser prósperas. Próspera aqui, próspera allá, próspera bem materiais. Claro que sim. Deus quer abençoar a todos, porque Ele é do ouro da prata. Mas o principal aqui é entender que está no meio de uma corrupção, no meio da mentira, no meio da injustiça, Deus aí não está. Então essa liberdade é uma liberdade passageira, é uma liberdade falsa, enganosa. Então por isso está a falar aqui que esses falsos profetas prometem liberdade, não? Mas sendo eles mesmos servos de corrupção. Então eu não posso vir falar de uma coisa que eu não vivo. Eu não posso vir falar aqui, não, liberdade, sabendo que eu não sou livre. Que eu estou pegada no vício, que eu estou pegada na mentira, que eu estou pegada na injustiça. Então, quem tem discernimento de espírito, que é o Espírito Santo quem dá, vai sentir que não flui, vai dizer assim, sim, essa pessoa fala, mas tem algo que não sei. Sabe quando nós temos um pressentimento que, ok, a pessoa é boa pessoa, nos cai bem, mas nós falamos assim, mas tem algo que não me bate bem, tem algo que fica aí no meu coração. É por quê? Porque não há liberdade. Porque tem coisas ocultas. Então a mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Para ter a liberdade,
tem que haver o Espírito Santo. Então aqui, porque Deus fala assim, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também o seu servo. Ou seja, nós, se deixarmos que um pecado nos domina, não? Automaticamente, se esse pecado nos domina, nós nos fazemos escravos desse pecado, porque ele já nos controla. Mas a partir do momento que nós entregamos esse vício, ou seja o que seja, não? Que nós nos sentimos controlados, dominados, possuídos por esse tipo de algo, não? Vício e ciúmes e egoísmo e ansiedade, depressão, qualquer coisa que nos oprima. A partir do momento que nós sentimos que essa coisa nos controla, ou talvez somos pessoas emotivas, muito sentimentais, a partir do momento que nós sentimos que esse tipo de coisas nos controlam, é automaticamente entregar para Jesus, para o Espírito Santo. Meu Pai, eu confesso que esse tipo de coisa, esse tipo de vício, esse tipo de situação, e vice-versa, e tem um controle sobre mim. Não consigo controlar, é mais forte do que mim. Mas hoje eu entrego aos teus pés para que o Senhor venha fazer com que isso caia por terra e que seja o Senhor a partir de hoje a me dar domínio próprio sobre esse problema, sobre esse vício, sobre essa situação, sobre essa pessoa. Entende? Então o Espírito Santo dá domínio próprio. Clamando com sinceridade, Ele dá. Então o que acontece? Em vez de ser escravos do pecado, escravo do vício, escravo de qualquer situação, automaticamente nós vamos ser vencedores desse tipo de coisa. E aí somos nós, esse tipo de situação vai ser como o nosso servo. Como assim, Sandra? Sim, porque vai estar debaixo dos nossos pés. Ao estar debaixo dos nossos pés, já não tem domínio sobre nós. Já não nos domina, já não nos controla. Então, por quê? Porque é o Espírito Santo quem dá essa autoridade, essa força que vem no nome de Jesus para fazer com que tenhamos um autocontrole, um domínio próprio. E não ser dominados pelas situações, emoções e sentimentos, certo? Então aí nós nos tornamos vencedores daquilo que nos dominava antes. Eu aqui já falei que eu tinha vício com gomas, eu tinha ansiedade, tinha depressão. E hoje, pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu posso dizer que, e através do domínio próprio que me dá o Espírito Santo, porque não é por mim, porque se fosse por mim ainda estaria nesse vício de comer gomas, mas sim pela honra e glória dele. Então, eu tenho esse domínio próprio. Tenho esse domínio próprio sobre a ansiedade, sobre a depressão, sobre os vícios, não? Da gomas e mais coisas. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem dá. É Ele quem dá esse tipo de autocontrole e domínio próprio. São frutos do Espírito Santo. À medida que nós vamos obedecendo a Deus, Deus vem e vai começando dando frutos. Vai começando dando esses frutos do Espírito Santo. Não temos que fazer força, não. É algo que vem voluntariamente. A partir do momento que fazemos a nossa oração, estamos a obedecer, vai vir voluntariamente. Aí de repente nós vamos falar assim, uau! De repente vamos falar, já não tenho mais vontade por exemplo, de fumar cigarro, já não tenho mais vontade de tomar álcool, de consumir drogas, já não me sinto mais débil, sensível e aí triste com essa situação. Então o Espírito Santo quem dá os frutos, não vamos forçar nada. A única coisa que nós temos que fazer é fazer a nossa oração com sinceridade e falar a Deus o que precisa ser mudado em nós, o que está a controlar a nossa vida, ok? No versículo 20 fala assim, ai Jesus amado, portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então, aqui Deus nos fala que se nós, uma vez saindo desse mundo, porque ele fala assim, uma vez termos escapado desse vício, dessa situação, de qualquer coisa que nos controlava antes, certo? Uma vez Jesus Cristo ter nos libertado de tudo aquilo que nos oprimia anteriormente. Então, imagina que de repente nós voltamos outra vez para esse estado. Ou seja, voltamos outra vez para esse vício. Deus já nos libertou, certo? Deus já nos libertou do vício, de uma situação que nos oprimia, da fragilidade, da baixa autoestima, da ansiedade, da depressão, como eu posso dizer, da sensibilidade, não? De muitas coisas que nos oprimiam antes, certo? Se Jesus Cristo já nos libertou,
Por que temos que voltar outra vez e para esses vícios, para essa situação? Se Jesus Cristo já libertou, por que vamos voltar outra vez para isso? Eu, por exemplo, quando fui liberta do vício das gomas pelo Senhor Jesus, eu me lembro que às vezes vem a recaída, vem vontade de outra vez querer provar, coisa assim, mas é o mal mesmo a trazer tentação. Mas o que acontece? Que eu falo assim, não, tudo que eu já sofri lá atrás, agora, por um momento de prazer de comer um gomas, de comer uma coisa assim, eu vou perder tudo aquilo que Cristo já fez por mim? Não. Aí de imediato eu peço, Senhor Jesus, unja a minha boca com o sangue de Jesus para eu não vir fazer asneira, para eu não voltar outra vez para a pessoa que eu era antes. E aí o Espírito Santo vem e dá força, o Espírito Santo vem e renova. Entende? Então é assim como nós vamos conseguir vencer, não pela força do nosso braço, nem pela nossa capacidade, mas sim é o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos vai dar força para poder estar com autocontrole e com o domínio próprio sobre esse vício, sobre essa situação, sobre qualquer área da nossa vida que nos oprime, certo? Então, por quê? Porque se nós não fazemos essa oração e nos deixamos dominar por esse tipo de coisa que antes nos oprimia, o nosso estado vai ser pior do que estávamos antes. Se antes estávamos no vício da droga, agora Jesus já nos limpou, já nos restaurou. E temos essa tendência, essa tentação, porque ninguém é tentar mais daquilo que possa suportar. Então, se nós sabemos que estamos a sentir essa inclinação de voltar outra vez para os vícios, estamos sentindo outra vez essa inclinação de que outra vez começa a ser uma pessoa sentimental, sensível, uma pessoa que rapidamente é machucada, nós vamos de imediato clamar o nome de Jesus para nos ajudar. Senhor, eu não quero pecar, eu não quero cair em tentação, mas me ajuda porque sozinho eu não posso, sozinha eu não posso. Ele vem e ajuda, o Espírito Santo vem e ajuda, porque vê a sinceridade da pessoa. Porque é assim, se nós nos deixarmos guiar por aquilo que éramos antes, e assim como diz, tornar-se-á o último estágio pior do que o primeiro. Ou seja, vamos ficar pior do que éramos antes. Se antes éramos uma pessoa que drogávamos, agora se voltarmos outra vez para essa vida, vamos ficar pior do que estávamos antes. Com o álcool, pior ainda do que era antes. Com os vícios, tudo é tal que nos oprimia, pior ainda do que era antes. Então, por isso temos que entregar para Jesus, meu Pai, eu sinto que eu estou tendo uma recaída. Outra vez, eu sinto que eu já recaí. Me ajuda. Eu não quero ficar nesse mundo porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei que esse mundo é um mundo perigoso, um mundo de destruição. Eu sei o quanto eu sofri antes de conhecer o Senhor. Então, restaura-me, limpa-me, liberta-me, porque eu quero seguir essa caminhada com o Senhor, mesmo que tenha sacrifícios, mesmo que eu tenha que sacrificar a minha vida, mas eu quero seguir ao teu lado, porque eu sei que só o Senhor tem a palavra de salvação. Só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Porque o caminho longe de Deus é morte espiritual na certa. O caminho longe de Jesus, a pessoa não vai ter vida. A pessoa sempre vai sentir o vazio dentro dela. Vai buscar umas coisas para preencher o seu vazio, mas não vai encontrar. Porque a única pessoa que preenche o vazio da alma é o Espírito Santo. Esse vazio que todo homem sente, querendo preencher com coisas do mundo, a única pessoa que pode preencher esse vazio é o Espírito Santo. Ok? No versículo 21 fala assim: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviassem do santo mandamento que lhes fora dado. Então, aqui Deus está a falar que é melhor, se vamos voltar outra vez à vida que vivíamos antes, se vamos voltar outra vez para a situação que nós vivíamos antes, sabendo que Jesus Cristo já nos limpou, já nos renovou, e nós só temos uma consciência de lembrar de onde Deus nos tirou. Se vamos voltar a esse caminho, vamos pensar duas vezes, porque aqui Deus está a falar que é melhor, uma vez tendo conhecido o caminho da justiça, esse caminho que nos mostrou Jesus Cristo, que é o caminho da verdade e a vida, uma vez conhecido esse caminho, não? Mas, automaticamente, nos desviamos desse caminho, não? E porque o prazer que temos nesse momento, ou a desesperação, é voltar porque era antes. Mas ele está a falar assim, mais vale que essa pessoa não tivesse conhecido esse caminho que é Jesus. Mais vale que essa pessoa não tivesse conhecido esse caminho. Por quê? Porque a desviar desse caminho, essa pessoa, o que eu falei antes, vai voltar a ser pior do que era antes. Vai voltar a ser pior do que era antes. Porque esse marketing nos dominava antes, nessa área, vai voltar com toda a força
Para quê? Para nos fazer com que agora venhamos para baixo. Agora venhamos no fundo do poço sem poder levantar. Mas por enquanto a vida, por enquanto respiramos, saiba que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então Ele sempre está prestes para nos resgatar, para não nos julgar, mas sim para salvar. Mas também temos que ter uma consciência de que se estamos a pecar de abuso, se estamos a pecar porque o nosso coração quer isso, mas o outro, também sabemos que há uma consequência. Mas quando pecamos, reconhecemos, meu Pai, eu pequei, eu errei, mas eu me arrependo, eu quero outra vez voltar ao primeiro amor, eu quero outra vez estar mais conectado com o Teu Espírito Santo. Me perdoe, tem misericórdia de mim. Deus não resiste a um coração quebrantado, um coração arrependido, mas tem que vir a nossa parte. Talvez já caímos no pecado, já caímos no erro, mas o Espírito Santo, Jesus está sempre aí de braços abertos, porque Ele não veio para julgar, mas sim para salvar. Então, se já caímos no erro, no pecado, ou estamos com essa inclinação, essa tentação de cair outra vez para voltar para trás de onde Jesus nos tirou, vamos pensar 2 vezes. Porque vamos voltar aí nesse caminho, mas não vai ser como antes. Vamos voltar, mas vamos passar por situações piores do que aquilo que já tínhamos passado antes. Porque é Deus a falar aqui, não sou eu. Vamos voltar ainda pior. Mas cada vez que sentimos essa tentação, pedimos a misericórdia de Deus, e Espírito Santo me ajuda, porque eu não posso. Eu me arrependo dos meus pecados. Ele vem e ajuda, dá certo. Porque eu já fui tentar várias vezes. E já caí em tentação também. Mas a diferença é que eu vim de braços abertos, eu falei assim, Espírito Santo, eu não quero estar mais longe da Tua presença. Para eu estar longe do Senhor, então o Senhor me leva. Porque eu sei onde o Senhor me tirou. Eu sei que eu estava à beira da morte. Eu sei quantas vezes o Senhor me tirou da morte. O pé da cova, do cemitério. Então, eu não quero voltar aí. Porque se é para voltar aí, então o Senhor me leva. Porque aí eu estava morta. Espiritualmente eu estava morta. Eu estava a andar por andar. Então, eu sei que se Deus está a falar aqui que eu ainda vou voltar, se eu voltar por esse caminho, vou ficar ainda pior do que o meu primeiro estado. Eu não quero não. Não quero não. Se Deus já falar aqui, não quero não. Porque a Bíblia foi inspirada por homens, não, foi escrita por homens, inspirado pelo Espírito Santo. Mesmo que tenha aqui apóstolo Paulo, 2 Pedro, Mateus, isso, mas o outro, foram homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. Então é a palavra de Deus que está escrita aqui. Ok? Então, e o que eu estava a dizer? Nós temos que ter cuidado em ter essa inclinação, essa tentação de querer voltar pelo velho eu, pelo velho caminho, pelo velho estado. Porque a situação vai ser ainda pior. Porque onde não há Deus, não há liberdade. E nós, pelo menos aqui, estamos a passar tribulações. Mas pelo menos temos o Espírito Santo para nos dar a mão, para nos levantar, para nos dar força, para não nos deixar cair. Entende? Para nos falar assim, olha, não vai aqui, não vai isso, não vai outro, nos renova cada vez que estamos aí decaídos. Mas e quando vamos nesse caminho das trevas? Não temos o Espírito Santo para nos ajudar? Então temos que passar 2 vezes. Porque o mal coloca na nossa cabeça assim, quando antes de seguir a Cristo, tu tinhas uma vida assim, também não tinhas tanto problema, isso, mas o outro, mas nós somos conscientes que dentro de nós estávamos vazios. Não tínhamos nem vontade de viver. Quantas vezes pensávamos no suicídio? Ou quantas vezes nos mergulhamos em coisas erradas só para poder ir passar essa dor na alma? Então não vamos voltar por aí, porque Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz para a vida de cada um de nós, para a alma de cada um de nós ser salvos. Então vamos valorizar o que Jesus Cristo fez na cruz, ok? E no versículo 22 fala assim, deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esposadouro de alma. Ou seja, aqui, Deus está a falar assim, quando voltamos pelo velho caminho, ou estamos sendo tentados para voltar para esse velho caminho, é como se estivéssemos, é como um cão quando volta, ou seja, sabe quando os cachorros, desculpa a palavra, mas é assim como está escrito na palavra, temos que, para poder mesmo ter nojo do nosso passado, entende? Porque aqui Deus fala que aquele que volta a praticar os mesmos pecados que antes, volta para a mesma situação que estava vivendo antes, os mesmos vícios, as mesmas amizades que Deus já tirou,
as mesmas coisas que Deus já tirou da sua vida, mas aquele que volta outra vez para esse caminho, é como um cão quando volta a lamber outra vez o seu próprio vômito. Não dá nojo? Isso é o que nós temos que sentir no nosso velho eu, no nosso velho caminho. Não voltar para aí porque dava nojo, dava tristeza, porque estávamos longe de Deus. E agora que fomos lavados pelo sangue de Jesus, vamos pedir a Deus força para essa situação que está sendo complicada, porque o nome dele vai se glorificar na nossa vida. Ok? Porque também fala aqui, a porca lavada espojarou de lama. Ou seja, é como, por exemplo, agora mesmo lavamos uma porca, não um porco. Nós sabemos que por mais que damos um banho num porco, ele vai voltar outra vez para a lama. Ele vai voltar outra vez a sujar-se. Isso nós não queremos na nossa vida, porque Jesus nos deu vestes brancas. Então, se temos que passar por situações de tentações, ou se temos que passar por situações onde nos sentimos inclinados a voltar para o nosso velho estar, nosso velho eu, vamos clamar o nome de Jesus para nos ajudar, para não nos deixar cair em tentação, mas sim para nos livrar de todo o mal. E o nome de Jesus é poderoso para quebrantar toda a maldição, tudo aquilo que tem feito com que nos sentamos oprimidos, vontade de ir fazer o que é errado. Não vamos voltar por esse caminho. Jesus pagou um preço alto na cruz. Deus mandou o seu único filho para sacrificar por nós e levar todos os nossos pecados, pecados que ele nem cometeu. E não vamos desperdiçar isso. Se estamos a passar por uma situação difícil agora mesmo, vamos clamar o nome de Jesus, Espírito Santo. Eu confesso que eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo vencer essa tentação. Eu confesso que eu estou a ponto de fazer uma asneira, mas me ajude. Me ajude a deixar esse vício. Me ajude a não ser influenciada por pessoas. Me ajude a deixar isso que cada vez que cada pessoa fala uma coisa, eu me deixo levar por amizades, me deixo levar pela opinião das pessoas. Não. O Senhor me prometeu isso na sua palavra, então eu quero confiar no Senhor, porque o Senhor é fiel. Vamos lembrar das coisas grandes que Deus já fez na nossa vida. Em vez de colocar o foco agora no nosso problema atual, de falar assim, Deus não vai fazer, Deus está demorado em responder a minha oração, eu estou cansada de esperar. Em vez de ficar a reclamar, murmurar e criticar, vamos lembrar do que Deus já fez na nossa vida lá atrás. Vamos nos lembrar de onde Jesus Cristo nos tirou. Vamos nos lembrar de qual é o nosso estado quando Deus chegou até nós. Vamos nos lembrar. E uma vez lembrando disso, vamos nos apegar a essa situação e falar assim, não, eu não quero voltar para lá, porque se Deus me tirou daí e eu estava a passar por isso, eu quase que morro, eu quase que fico sem chão, eu estava sem chão. Então, eu sabendo que Deus está falando aqui na sua palavra, que se eu voltar por esse caminho, o meu estar vai ser pior do que o meu primeiro estado. Então, eu não quero passar por isso. Eu não quero viver essa vida ainda pior do que eu já vivi lá atrás. Pelo contrário, eu quero andar com Cristo, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que dá luz, Ele é o caminho que dá sossego, Ele é o caminho que dá paz, porque agora estamos a passar por tribulações, mas peça a Jesus para te dar essa paz que excede todo o entendimento que Ele prometeu, essa paz que mesmo passando por tribulações, vamos ter paz dentro do nosso ser, vamos poder dormir, não vamos ter insônia. Jesus é fiel para dar, porque Ele prometeu, a minha paz vos dou, mas não vos la dou como os dará o mundo. Entende? É a paz que excede todo entendimento, é a paz que passamos por tribulações, perseguições, mas dentro da nossa alma temos essa paz, essa convicção, essa certeza que Deus é conosco. Então vamos clamar o nome de Jesus, que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ok? Então nós também temos que entender que tem que haver uma obediência à palavra de Deus, para ver a manifestação de Deus na nossa vida. Não vamos aceitar derrota, não vamos aceitar porque hoje o dia foi mau e determinar desde hoje que amanhã também vai ser pior. Não, pelo contrário, o dia de hoje, Espírito Santo, o Senhor me ensina. O que o Senhor queria me ensinar no dia de hoje? Foi péssimo, mas o que o Senhor queria me ensinar no dia de hoje? Aí o Espírito Santo vem e nos mostra. E amanhã eu deixo nas tuas mãos. Sempre temos que entregar nossos dias na mão do Espírito Santo. E entregar os nossos dias na mão, por exemplo, o nosso dia não, na mão do Espírito Santo. E vemos que o dia foi um fracasso. O dia foi assim, algo assim inesperado, algo que nos trouxe tristeza. Vamos fazer assim. Vamos louvar a Deus no meio da nossa tristeza, no meio da nossa perseguição. Vamos louvar a Deus. E assim vamos ver que Deus realmente servimos, que Deus realmente estamos a obedecer.
Porque louvar a Deus no momento bom é fácil, mas que tal louvar a Deus no momento difícil? Fala, meu Pai, eu orei ao Senhor para que o Senhor me acompanhasse nesse dia, mas tudo está dando errado, tudo parece que está bloqueado, mas eu vou louvar o Senhor porque graças a Deus. Quantas vezes Deus bloqueou caminhos, Deus bloqueou isso mais o outro, Deus tirou pessoas do meu caminho e falava, meu Pai, mas por que você pediu para o teu Espírito Santo me acompanhar? Como é que vai ser isso? Mas depois eu vim ver que era livramento. Vim ver também que era Deus dando estrutura para não se machucar sempre na mesma área. Então aí, sempre quando me acontece situação difícil na minha vida, eu falo assim, meu Pai, glória a Deus. Porque se o Senhor está comigo e o Senhor está a permitir e nada sai do teu controle, porque o Senhor não pestaneja, o Senhor não dorme, nem cochila. Então isso quer dizer então que o Senhor está a ver tudo. O Senhor está a ver tudo. Então isso quer dizer que nada está saindo do seu controle, que o Senhor tem coisas grandes na minha vida. Só me dá força, me dá perseverança para eu continuar a suportar essa prova. Porque eu sei que o teu nome vai ser glorificado. Então eu começo a adorar a Deus no meio da minha prova. E aí o fardo de Jesus não é pesado, o fardo de Jesus é suave e leve. Então nós temos que entender que toda a carga, todo o peso entregamos a Jesus. E Ele leva, e Ele nos dá um fardo leve, um fardo suave. E em cima nos direciona através do seu Espírito Santo. Ok? Então não vamos estar a carregar fardos pesados só porque isso, mas outro. Não. Vamos descansar em Deus. Nosso Deus é grandioso, nosso Deus é poderoso. E lembra, no momento bom e nós louvamos a Deus, mas tenta louvar a Deus nos teus momentos maus. Vais conhecer o Deus que serves. Vais conhecer esse Deus que é grandioso, esse Deus que nunca perdeu nenhuma batalha. Ok? Vai fazer a nossa pequena oração, agradecendo ao Espírito Santo com mais uma direção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado por mais uma direção. Pai, levanta o caído. Levanta aquele que se sente derrotado, que pensa que já não há uma solução, meu Pai. Ó Espírito Santo, não permita que essa pessoa caia em tentação, mas livra de todo o mal, meu Pai. Livra-nos de toda a armadilha do inimigo, meu Pai. Livra-nos de pessoas que vêm e aparentemente com boas intenções, mas no fundo querem nos fazer mal, meu Pai. Dá-nos o discernimento do Espírito para saber qual é a Tua vontade e qual não é a Tua vontade, Espírito Santo. O Espírito Santo, também nesse momento te peço que o Senhor dê força a essa pessoa que esteja a passar dificuldades dentro da sua casa, tanto financeiramente, na saúde ou familiar, meu Pai. Que o Senhor possa acalmar o coração desse familiar que cada vez está mais arrogante, rebelde, e cada vez mais bruto dentro de casa, meu Pai. O Espírito Santo. Só o Senhor é poderoso para convencer de todo o pecado. Então que nesse momento o Espírito Santo, o Senhor possa passar em cada rincão da casa dessa pessoa, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo perseverança na oração. E que essa pessoa possa adorar o Senhor, meu Pai. Porque se já orou ao teu Espírito Santo, se já clamou o nome de Jesus e pediu para que o Senhor o siga, para que o Senhor o guarde, para que o Senhor o livre de todo o mal, meu Pai. Então é porque o Senhor está no controle, nada escapa das tuas mãos, meu Pai. Porque o Senhor deixa tudo baixo controle, meu Pai. Então, meu Pai, nesse momento nós te pedimos que o Senhor venha acalmar a nossa alma de todo o nervosismo, de toda a ansiedade, de toda a opressão, meu Pai. Para que possamos esperar no Senhor, para que possamos ter a confiança no Senhor, que o Senhor vai fazer na nossa vida, meu Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não nos deixe ser guiados pela pressa, pela angústia, pela ansiedade, mas sim pelo Teu Santo Espírito. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vos abençoe. Noite de paz, noite de luz, noite cheia da presença do Espírito Santo. Vou colocar um louvor aqui para fortalecer ainda mais a tua comunhão com Deus. E lembre sempre, Deus é contigo. O Espírito Santo é real, mas para que nós possamos ver que é real, temos que colocar em prática a palavra de Deus, ok? Deus vos abençoe. Boa noite.